Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury. Nós vimos a parte 1, que são os 7 hábitos dos bons pais e dos pais brilhantes. Dentro dessa parte 1, é dividido então os hábitos. A gente viu os hábitos dos bons pais, que eles dão presentes, os pais brilhantes, que dão seus próprios ser. E agora nós entramos no segundo hábito. Bons pais nutrem o corpo, pais brilhantes nutrem a personalidade. Dentro desse hábito existem alguns tópicos, e o tópico de hoje ele vai falar sobre alimente a inteligência. Bons pais ensinam os filhos a escovar os dentes. Pais brilhantes os ensinam a fazer uma higiene psíquica. Inúmeros pais imploram diariamente para que os filhos façam a higiene bucal. Mas e a higiene emocional? De que adianta prevenir cárie se a emoção das crianças se torna uma lata de lixo de pensamentos negativos, manias, medos, reações impulsivas e apelos sociais? Por favor, ensine os jovens a proteger a sua emoção. Tudo que atinge frontalmente a emoção atinge drasticamente a memória e constituirá a personalidade. Certa vez, um excelente jurista me disse no consultório que se tivesse sabido proteger a sua emoção desde pequeno, sua vida não teria sido um drama. Ele fora rejeitado quando criança por alguém próximo porque tinha um defeito na face. A rejeição controlou sua alegria. O defeito não era grande, mas o fenômeno RAM registrou-o e realimentou-o. Não teve infância, escondia-se das pessoas, vivia só no meio da multidão. Ajude seus filhos a não serem escravos dos seus problemas. Alimente o anfiteatro dos pensamentos e o território da emoção deles com coragem e ousadia. Não se conforme se eles forem tímidos e inseguros. O eu, que representa a vontade consciente ou a liberdade de decidir, tem de ser treinado para tornar-se líder e não fantoche. Ser líder não quer dizer ter a capacidade para resolver tudo e assumir todos os problemas à nossa volta. Os problemas sempre existirão. Se forem solucionáveis, temos de resolvê-los. Se não temos condições de resolvê-los, precisamos aceitar nossas limitações. Mas jamais devemos gravitar na órbita deles. Se você tivesse a capacidade de entrar no palco da mente dos jovens, constataria que muitos são atormentados por pensamentos ansiosos. Alguns se angustiam com as provas escolares, outros com cada curva do corpo que detestam, outros ainda acham que ninguém gosta deles. Muitos jovens têm uma péssima autoestima. Quando a baixa autoestima nasce, a alegria morre. Certa vez, um jovem de 16 anos me procurou após uma palestra. Disse que diariamente destruía sua tranquilidade ao pensar que um dia ficaria velho e morreria. Ele estava começando a vida, mas se perturbava com seu fim. Quantos jovens não estão sofrendo sem que nem mesmo seus pais ou professores lhe percrustem o coração? O cárcere da emoção tem aprisionado milhões de jovens. Eles sofrem em silêncio. Depois de fechar as páginas desse livro, converse com eles. Que educação é esta que fala sobre o mundo que estamos e se cala sobre o mundo que somos? Pergunte sempre a seus filhos: o que está acontecendo com você? Você precisa de mim? Você tem vivido alguma decepção? O que eu posso fazer para torná-lo mais feliz? De que adianta você cuidar diariamente da nutrição de bilhões de células dos seus filhos, mas descuidar da nutrição psicológica? De que adianta terem um corpo saudável se são infelizes, instáveis, sem proteção emocional? Fogem dos seus problemas, têm medo das críticas, não sabem receber um não. Nenhum pai no mundo daria alimento estragado aos filhos, mas fazemos isso com a nutrição psicológica. Não percebemos que tudo que eles arquivam controlará suas personalidades. Alimente a personalidade de seus filhos com sabedoria e tranquilidade.
Fale das suas peripécias, dos seus momentos de hesitação, dos vales emocionais que atravessou. Não deixe que o solo da sua memória se transforme numa terra de pesadelos, mas num jardim de sonhos. Não se esqueça de que tropeçamos nas pequenas pedras e não nas montanhas. As pequenas pedras, no inconsciente, se transformam em grandes colinas. Então, assim, nutrir a personalidade de um ser, de um filho, nutrir com alimentos na sua inteligência, não é uma missão fácil para os pais que trabalham fora. De fato, não é. Assim como eu trabalhei fora e foi difícil para mim, eu tive a vida toda contato com mães e pais que trabalhavam fora e seus filhos ficavam sozinhos em casa ou ficavam com algum parente, com algum vizinho. E os pais não tinham aquele tempo de qualidade junto ao filho, como eu também algumas vezes não tive. Sendo assim, a criança às vezes se sente melhor em falar com um coleguinha, com alguma pessoa que fique com ele mais tempo do que o pai e a mãe, se sente mais à vontade para desabafar fora do que dentro de casa. Porque aquele elo de amizade, de segurança, de companheirismo, às vezes ele não é um elo forte. Ele sabe que pode contar com pai e mãe, principalmente na hora que o dinheiro acaba. Mas ele não quer atrapalhar a rotina da mãe e do pai, nos afazeres da casa, no seu trabalho, na sua correria. Ou ele se sente rejeitado por si só, ou a família rejeita mesmo pela falta do tempo. Então, a falta do elo, a falta daquele... Como que eu posso dizer? Daquela ligação íntima com teu filho, faz você perder ele, né? Esse alimento na inteligência do filho é diário, tem que ser diário. Você tem que estar preocupado com as coisas que acontecem com ele. Algumas vezes eu via que o meu tinha baixa autoestima. Eu tentava trabalhar isso. Tentava colocar ele para cima, né? Uma vez aconteceu um episódio na escola, o qual me deixou muito, mas muito chateada mesmo. Coisa de molecada, porém bullying. Fizeram uma presepada com ele na quadra da escola. Como ele era muito quieto, muito calado, fechado, uma menina qual ele era apaixonado por ela, aquela paixão platônica. Ele tinha muito respeito por ela, gostava muito dela. Mas ela era da pau virada, aquelas meninas que saem com um monte de garoto, fala palavrão, curte funk. Ela não era totalmente uma piriguete, não posso dizer isso porque ela tinha um certo gabarito. Ela tinha conhecimento, ela era inteligente, porém ela era virada. E ele se apaixonou, né, platonicamente por essa menina. Nunca se declarou, mas era apaixonado. Então ele olhava para ela, ele babava nela, né, muito bonita por sinal. E essa mesma menina, na quadra da escola, na frente de uma série de de molecada, ela pegou uma bola e escreveu Wilson, que é daquele filme O Náufrago, né? E deu a bola pro meu filho. Falou, tá aqui, ó, conversa com o Wilson, agora você tem com quem conversar. Meu filho desceu a rua até chegar em casa, chorando, porque a quadra inteira tava rindo dele, né? E se jogou em cima da cama. Aquele dia para mim assim foi um dia que doeu muito na alma. E eu tentando conversar com ele, ele não falava, ele só chorava. Por fim, eu esperei parar a choradeira, cheguei perto dele, falei, e aí, o que tá acontecendo? Me conta, deixa eu te ajudar. Não, porque você vai querer ir lá, você vai querer fazer, você vai querer acontecer, porque eu sempre fui muito estourada. Agora é que eu tô mudando um pouco esse comportamento, mas eu sempre fui muito estourada. Mexeu com meu filho, aí piorou, né? E aí ele falou, se você for lá vai piorar a situação. Não vai não. Aí acabou me contando se eu não fosse lá. Aí eu falei que eu não ia e ele me contou que tinha acontecido esse episódio na quadra. Falei, eu não vou.
Eu vou cumprir aquilo que eu tô te dizendo, apesar que dá vontade de ir. E a primeira oportunidade que eu tive, quando eu encontrei a mãe dessa menina no ponto de ônibus, eu falei para ela. Falei, olha, a sua filha fez uma presepada com meu filho na quadra, aonde meu filho ficou muito magoado. E eu sem saber o que fazer, porque minha vontade era de ir lá e acabar com a palhaçada. Falar com o diretor, se fosse preciso chamar conselho tutelar, porque afinal de contas, se a gente faz um estardalhaço, aquilo acaba. Aí eu tenho certeza que ia acabar. Mas eu vou falar para você, dá um jeito na sua filha, porque ele gosta dela. Se ela não gosta dele, é um direito que ela tem, mas ela não pode humilhar ele. E aquele dia eu ganhei ele, porque eu cumpri o meu trato. Geralmente eu não cumpria. Eu falava para ele, tá bom, pode falar, eu não vou fazer nada. Lógico que eu fazia. Eu achava que esse era o caminho, eu tinha que tomar uma atitude, era meu filho. Mas naquele dia eu não tomei. Eu acho que ele estava beirando a 8ª série, por aí. Já estava virando mocinho, né? E eu não tomei nenhuma atitude. Apenas cumpri com ele o que eu falei. Eu não vou na escola, não vou fazer nada contra a menina. Mas eu tive a oportunidade de encontrar a mãe no ponto de ônibus e com ela eu falei, aconteceu isso, isso e isso, eu não quero que aconteça mais. Dá um jeito na sua filha. Passado algum tempo, essa mesma menina tinha pedido para ele guardar o caderno dela no material dele, que ela ia cabular a aula. E sempre que chegava material aqui em casa, eu olhava a mochila dele. Ele fala que é por falta de confiança. Não é coisa de mãe, né? Eu sempre fui assim, eu cresci assim, meus pais eram assim comigo. E eu acho que é o correto. Eu, como professora, sempre falei para os pais, olhem as mochilas. Não é porque eu desconfiava ou não, mas eu queria olhar. E olhando a mochila, eu achei o caderno dessa menina. Aí eu falei para ele, e esse caderno aqui de quem é? Ah, é da fulana. Falei, o que é que você tá fazendo com o caderno dela? Não, ela cabulou a aula e pediu para me segurar o caderno. Eu falei, você tá errado. Não, mãe, quem tá errado é ela. Ela que tá cabulando a aula, eu não tô errado, eu só trouxe o caderno, só fiz um favor. Eu falei, você tá ajudando ela a mentir pra mãe dela, tá errado. Então, toda vez que eu pegava alguma falha, eu pegava pesado. Aí eu rezava todo aquele terço. Eu não tô te ensinando a fazer essas coisas. O problema dela é dela, ela que tem que se resolver pra lá, você não tem que se meter. Dando aqueles conselhos e puxada de orelha. Aí ele não quis mais me contar as coisas que aconteciam em relação a quando eu tomei aquela atitude de estar do lado dele, cumpri minha palavra com ele, falei que não ia na escola, não fui, só dei aquele agrado, chorei junto com ele, eu tive meu filho perto de mim. Eu ganhei ele. Quando eu peguei a coisa errada a respeito dessa mesma menina, que eu já tinha, né, raiva dela porque ela já tinha feito ele sofrer, e ele ainda encobrir que ela foi cabular a aula para ela paquerar a molecada por aí afora, falei, você é muito besta dela mesmo. Então, assim, eu acabei com ele. Falei um monte, que eu não era de falar pouco. Até hoje eu tenho que falar pouco para as coisas e eu tento me controlar. Tô tentando mudar nisso aí. Mas eu falei um monte. Eu não detonei ele, a pessoa dele não, mas a atitude dele sim. E aí ele não quis mais falar nada para mim do que acontecia na escola. Nem em relação a ela, nem em relação a ninguém. Ele se afastou. Então, no serzinho que nós estamos educando, existe 2 tomadas, a liga e a desliga. Você quer se ligar ao teu filho, ao teu aluno, não é que você tem que ser conivente, parceiro, aceitar tudo. Mas tem alguns combinados que tem que ficar claro que você está do lado dele. Aconteça o que acontecer, você vai estar do lado dele. E às vezes eu deixei isso não passar. Não dei essa ideia de que, olha, pode contar comigo para tudo. Porque tinha momentos que eu me posicionava como mãe, e como mãe eu vestia aquela camisa e falava assim, isso você não pode contar comigo. Eu não aceito isso, isso é coisa sua. Então, eu joguei ele de lado assim, em algumas chamadas, em algumas broncas, eu fazia ele assumir aquele BO todo sozinho. Eu não era a companheira que em outros momentos ele tinha. Eu tô com afta na boca, tá tão horrível pra falar, gente. A língua fica batendo. Aí às vezes vocês vão me ver aí mexendo com a língua, mas é isso.
Ela tá batendo no céu da boca e tá doendo. Bom, vamos lá. Continuando. Essa tomadinha do liga, desliga, a gente nunca sabe quando que pode ligar e desligar. Como que a gente faz para ligar e desligar sem ferir o outro? Às vezes, quando a gente desliga essa tomadinha e toma aquela atitude, incorpora mãe, professora, e coloca o indivíduo lá no lugar dele, como filho, como aluno, parece que a gente está quebrando os combinados, né? Parece que a gente está rompendo os laços. Eles são muito, não é sensíveis à palavra certa. Como que eu posso dizer? Eles são muito extremistas, adolescente, criança não. Criança você briga com ela, daqui a pouco ela tá lá do teu lado de novo. Mas o adolescente, o pré-adolescente, eles são muito ou tudo ou nada, ou tá do meu lado ou não tá do meu lado. E foi ali, naquele decorrer da 7ª, 8ª série do meu filho, que eu vi que o tudo ou nada estava acontecendo. Ou eu tinha que passar a mão na cabeça dele o tempo todo para ter ele pertinho, colado em mim, ou eu tinha que dar bronca e aí eu não ia ter ele. Eu optei para dar bronca, porque eu tinha que corrigir o que estava errado. Tanto é que a minha postura sempre foi essa, eu não sou sua coleguinha, eu sou sua mãe. Tô dizendo que eu agi certo? Não. Só que a minha consciência não me acusa também que eu estou errada. Porque o fato de corrigir significa que eu não queria que ele caísse em erros. Que eu não queria que ele sofresse, que ele fizesse coisas que mais tarde ele ia se arrepender. Então eu fui norteando ele e nisso não pode isso, não pode aquilo, isso está errado, isso você vai ter que refazer, isso aí você vai ter que repensar, né? Algumas broncas. E a inteligência dele foi nutrida entre aspas, até determinada fase da vida dele. Depois disso eu não consegui mais nutrir essa inteligência, eu só nutri o estômago dele. Então eu fui uma boa mãe, mas não fui uma mãe brilhante. Para a gente se tornar brilhante, a gente tem que nutrir os dois, o estômago e a mente dessa criatura. E a mente é calcada nesses combinados, nessa segurança que eles têm de saber que pode correr para o colo da mãe, no colo do pai, no colo do professor, saber que eles têm com quem contar. Né? Eu lembro que meu irmão, ele teve isso com a minha mãe a vida inteira. Meu irmão tá com 35 anos, tem 6 anos que a gente perdeu nossa mãe, e ele, a vida toda, ele contava detalhes da vida dele para minha mãe. Era a pessoa de mais alta confiança dele, era minha mãe. Ela tocou nessa questão do pode contar comigo, mas tem um outro lado. Ela era conivente com tudo. Se tinha dinheiro para comprar brinquedo para ele, bem. Se não tinha dinheiro, ela se virava em dinheiro para comprar brinquedo para ele também, para agradar ele o tempo todo. Então ela agradava na parte material, ela agradava na parte sentimental e tanto é que muitas vezes quando eu chamei a atenção que ele precisava trabalhar, ele precisava se mexer, já tinha estudo, não trabalhava, vivia sendo sempre sustentado por pai e mãe. Minha mãe um dia virou para mim e falou assim, ele não precisa contar com ninguém, ele só precisa contar comigo, eu sou mãe dele. Quem dá tudo para ele sou eu não estou reclamando, então deixa quieto. Deixa ele aqui dentro de casa. Se ele não quer trabalhar, eu cuido do teu irmão. Só que um dia ela morreu, e aí? Como é que ele ficou? Enquanto tinha mãe, era um comportamento dos dois assim, de carne e unha. Mas ela morreu. E ele? Como é que ele fica? Então, os extremos de querer ser muito amiga, de querer ser muito amigo do teu filho, e às vezes até, eu mato e morro com o meu filho, eu faço tudo pelo meu filho e não deixa com que ele haja, que ele faça. Você está dominando todo o espaço dele de uma forma muito igual a ele. Nós vamos junto fazer tal coisa, nós vamos junto fazer outra coisa. Era cumplicidade nos erros. Minha mãe errava de um lado, meu irmão errava do outro, e um cobria o outro. Meu pai muitas vezes ficava de fora da situação. E isso criou um vínculo assim, muito, muito grande entre os dois. Quem estava de fora via aquilo e falava, nossa, coisa bonita, né? Que relacionamento maravilhoso, mãe e filho. Mas era de conveniência. Até porque eles se juntavam para fazer coisas erradas em relação ao meu pai. Então, eu não tive o marido para ficar no meio termo, né? Então, para mim, ou era certo ou era errado.
E o que era errado eu tinha que consertar a todo custo. Eu tinha que deixar ele a par que aquilo que ele estava fazendo não era correto. E na tomadinha do adolescente, se a gente faz isso, a gente desliga o vínculo, porque ele não quer ouvir, ele não quer saber, ele não quer entender que está errado. Para ele está fazendo o que é certo e a mãe que é implicante, a mãe é que não gosta dele. Aí começa a baixar a autoestima, porque ninguém gosta de mim, porque eu sou um lixo, porque eu não sirvo para nada. Então, assim, é o extremo que passa pelo sentimento de um adolescente atrapalha demais nessa parte da educação. Porque tem que ter um tato, tem que ter, assim, um conhecimento, tem que ter paciência, tem que ter até resignação para passar. Porque é um período sombrio, é um período muito ruim. Quando é criança, não. Você atinge a inteligência de uma criança, você alimenta essa inteligência com facilidade. Eu vejo aqui a minha vizinha, Shelly, ela senta com o filho dela, ele não tem ainda os 7 anos e ele já sabe ler sílaba complexa. Ele vai para a escola, ele dá trabalho, ele é danadinho, mas quando está em casa a mãe senta com ele e vai ensinando e ele está aprendendo. Está desenvolvendo a inteligência dele ainda mais. Ele é muito inteligente, mas ela consegue desenvolver ainda mais a inteligência dele, porque ela tem todas as ferramentas ali para aguçar a curiosidade dele, para ele continuar aprendendo e aprendendo cada vez mais. Então, criança, você alimenta essa inteligência com muita facilidade. A atenção que você dá para a criança é o que ela quer. Ela só quer de você a atenção. Se você der atenção, sentou junto, vamos assistir um desenho junto, vamos fazer uma leitura de um texto junto, vamos comer alguma coisa junto, a criança se sente importante, ela se contenta com pouco. O adolescente, você vai comer junto, você vai no McDonald's, você vai na pizzaria, você leva para passear, você leva no cinema, você leva no médico, você dá remédio, você entrega as coisas na mão do adolescente. Olha, eu achei isso aqui, é a tua cara, comprei, tô te dando. Você pode preencher ele com uma série de coisas materiais e dentro desses presentes materiais, você se presenteia junto, você se doa junto, mas o adolescente não quer. Ele começa a te rejeitar ao longo do tempo. Se você disser a palavrinha mágica, não. Não pode, não quero, não vai. Aí ele vai se afastando. Ele desliga aquela tomadinha que ligava vocês dois. Então, alimentar a inteligência de um adolescente é complicadíssimo. Essa eu não tenho moral para falar, porque essa eu perdi. Essa eu não consegui desenvolver no meu filho. Eu consegui desenvolver a inteligência dele enquanto ele chegou até os 14 anos. Passado dali, eu dei educação para ele formal na escola. A educação informal dentro de casa, com as coisas do dia a dia, só o exemplo mesmo, mas não de sentar, de conversar, de falar, olha... Porque quando eu via que eu não tinha conversa, que ia sair briga, aí eu me tornei aquela pessoa mais omissa também. Falei, não vou ficar esquentando a cabeça, não. Vai acabar fazendo escolhas erradas e eu vou estar aqui para limpar a sujeira. Mas graças a Deus não fez. Graças a Deus e graças a ele, que soube discernir bem a vida dele. Quando fez escolha errada, eu já estava adulto, que foi parar a faculdade. Eu acho que a pior escolha que meu filho fez até hoje foi parar a faculdade, parar de estudar. Em 1 ano e meio ele ia se formar, faltava 1 ano e meio para ele se formar em medicina veterinária. Aí resolveu morar sozinho, dinheiro curto, teve que parar a faculdade. Aí eu sabia que saindo de casa ia ser a primeira coisa. Mas, segundo ele, precisava de liberdade, ter o espaço dele, fazer as coisas como ele queria. Que eu saiba, ele só trabalha e vai para casa dele. Então, deixou de ficar preso dentro da minha casa para ficar preso na casa dele ou no trabalho dele. Não tem toda a liberdade que ele achava que ia ter, porque ele precisa trabalhar para ganhar o dinheiro. Então, ele está trabalhando muito, está escravo do serviço. Então, alimentar a inteligência é você fazer uma higiene mental nessa criança, você dar lazer para ela, você levar coisas boas para a mente dela. Eu dei cursos de tudo que é tipo que vocês podem imaginar para o meu filho. Eu dei todos os recursos dentro de casa para que ele pudesse ter um acolhimento, um conforto, desde o videogame, televisão, aparelho de som, celular, computador, cachorro, comida, lanche,
vamos assistir um filme junto, vamos sair, todo final de semana ia para shopping, eu estava sempre junto com ele, vamos para o centro espírita, vamos praticar a religião. Então, até os 14, eu fazia evangelho no lar, sentava junto, fazia as leituras, as preces, né? Tentava modificar aquele pensamento que ele tinha de autodestruição, que eu não sirvo para nada, menina nenhuma me olha, ninguém quer saber de mim, os amigos só vêm por interesse. Eu tentava mudar isso nele, tentava limpar esses pensamentos nele. Então, até os 14 eu trabalhei muito com essa questão do alimento na inteligência dele. Mas depois dos 14 eu perdi o controle. Aí eu falei, não tá dando. Muita discussão, muita briga, muito desentendimento. Aí eu acabei me afastando também. Ele se afastou e eu fui me afastando também. Aí ficava naquela, como é que foi seu dia? Tá bom. Como é que foi a escola? Tá tudo certo. Então já não tinha muito assunto, né? Aí eu já não sabia mais como lidar com isso. Até onde eu acertei foi até os 14 anos. Aí eu sei que eu acertei. É isso. A gente vai lendo, como eu falei, a gente vai fazendo um parâmetro daquilo que deu certo, aquilo que deu errado. Na questão dos professores não é muito diferente, né? Os professores de ensino fundamental 2 e médio, para atingir essa molecada, eles estão praticamente se igualando à molecada. Tem muito professor usando maconha junto com o aluno na escola, para ser o cara legal, para ele poder entrar na sala de aula e o aluno não arrebentar a cara dele, não acabar com o carro dele na hora da saída, poder abrir a boca, dar a aula dele sem ter que ficar brigando com a molecada. Tem professora saindo com o aluno, professor saindo com a aluna. Então, eles chegaram num grau, assim, de liberdade com os alunos para atingir essa inteligência, mas de uma forma promíscua, de uma forma totalmente errada, sem valores, sem princípios, sem ética. Então, isso aí também está errado. Nós temos que ter o equilíbrio. Você vai conversar, você pode saber dos problemas do seu aluno para poder saber como intervir para que ele vá estudar. Mas não que você vai saber do problema dele e participar do problema dele. O aluno usa droga, você vai usar também para ser legal com ele, para ser amigo dele, para confiar nele e ele confiar em você e você poder ter sossego para dar uma aula. Tá errado. Então, nós temos que pensar aqui em formas de atingir esses sentimentos, esses pensamentos, ajudar esse aluno a se reerguer, porque o adolescente ele sempre acha que não é amado. Parece uma regra isso. Ele sempre acha que é mal compreendido, que o pai e a mãe são ignorantes, que eles não têm voz, que eles não têm vez, né? Então, eles são tão vítima que se a gente entrar no vitimismo deles, quem acaba se tornando vítima somos nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso daí. É uma linha muito tênue do que é certo e o que é errado, aquilo que nós estamos acertando com eles, aquilo que nós estamos errando com eles, é muito complicado. Não é fácil, não. Isso daqui, para explicar para vocês, teria que ser um cara mais específico, né? A passagem que eu tive, a experiência que eu tive, ela não me favorece muito para dar muito exemplo para vocês. Então, o exemplo que eu tenho é que enquanto a gente tem essas duas tomadas, eu sempre pensei nisso, falei, enquanto eu tô fazendo o gosto dele, enquanto eu tô fazendo aquilo que ele quer, ele tá super ligado em mim, eu sou a melhor mãe do mundo. Mas se eu digo não, ou se eu recrimino algo que ele fez, que eu acho que tá errado, que ele tem que corrigir, aí eu sou a pior mãe do mundo. Então, eu liga, desliga, não existe meio termo. Para atingir, então, esse ligar, tem que ser pela parte sentimental, tem que ser pela parte da cumplicidade, da amizade com teu filho. E eu sempre falei em reunião de pais, se vocês não forem amigos dos seus filhos, o traficante vai ser. Então eu procurei ser muito presente. Eu saía da minha sala de aula, às vezes quando eu tinha aula vaga, ia na escola dele, assistia a aula dele, ver como é que ele estava na escola, ver na quadra como é que estavam as coisas, se tinha noia em volta da quadra. Eu chamava a polícia para poder limpar a quadra, para ele ter uma aula de educação física mais tranquila. Eu cerquei ele de todos os cuidados. E ainda assim,
não foi o suficiente para tocar o coração dele. Eu atingi essa inteligência, eu atingi essa parte das escolhas dele, graças a Deus. Mas a parte do amor, do carinho, ele desligou naquela tomadinha lá atrás. Quando ele foi deixando de confiar em mim, porque ele achou que tudo que eu falava dele eram implicações. Eu só via o lado negativo dele. E não é. Pai e mãe vai chamar atenção quando tem coisa errada. É isso. Amanhã a gente vai estar vendo a respeito do pessimismo, né? E o pessimismo, ele nasce partindo daqui. A partir do momento que a criatura não tem inteligência desenvolvida, ele começa a acreditar naquilo que o outro fala dele. Então, eu acredito que o próximo texto de amanhã, ele vai estar concluindo essa ideia. Se você fortalece a inteligência do seu filho, ele vai ter autoestima no lugar. Ele vai ser autossuficiente. Com a inteligência, ele vai saber discernir as coisas que é certo e que é errado. Você vai chamar atenção, ele vai entender por que você está chamando atenção, porque ele tem uma inteligência para aquilo, que é a consciência bem desenvolvida. E o seu caráter, sua personalidade ficando forte, ficando firme diante dos valores e princípios. Mas se você está ensinando a desenvolver a inteligência, a escolher, fazer as melhores escolhas, dando condições de curso, dando condições moral, dando sua presença, dando sua atenção, dando seu carinho, dando as coisas materiais que ele precisa para se desenvolver, os cursos, a faculdade, você está investindo no seu filho e ele não reconhece isso, porque ele desligou a tomadinha, vai ficar mais complicado ainda na frente. Porque ele tem uma autoestima baixa diante dessa situação, que vai trazer para ele a tristeza. Aí fica aquela coisa depressiva, sem ânimo, sem vontade, sem incentivo, sem motivação. Vocês vão ver. Amanhã o texto provavelmente vai estar falando disso. Até amanhã, gente.